Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Minutos Quase Contados. E hoje o papo aqui é sobre esporte e alta performance. O que um atleta de alta performance tem que um atleta comum não consegue atingir? Eu acredito que seja um mental, mas quero ouvir de um especialista aqui. Hoje meu convidado, Mike Carrilho, Black Belt, para quem não sabe, faixa preta de Jiu-Jitsu, educador físico, professor e agora psicanalista. Além de ser atleta de alto rendimento no jiu-jitsu brasileiro. Cara, Mike, seja muito bem-vindo aqui ao podcast Minutos Quase Contados. Opa, obrigado, Rubão. Satisfação estar aqui. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre a minha história aí, sobre como eu cheguei até aqui e que eu puder ajudar aí você, quem está assistindo aí, vai ser gratificante. Cara, eu acho que participar... O Mike, a gente estava discutindo aqui antes, né? Como que você foi parar, digamos, atleta de alto rendimento, Uhum. professor, e, cara, o que te levou para psicanálise? Porque eu imagino que, assim, pô, tu tinha um caminho gigantesco para ir para o nível de atleta, e aí você tá optando agora por justamente ajudar outros atletas a atingir uma alta performance, a conseguir alto rendimento. Cara, o que te levou a fazer isso aí, mãe? Então, assim, falando um pouquinho da psicanálise, né? Antes de entrar nessa questão do atleta, a psicanálise ela é uma forma de análise sobre si, vamos dizer assim. Então, a pessoa vai fazer uma investigação sobre si. E às vezes a gente não sabe disso, às vezes a gente esquece, né? Atrás de todo atleta tem uma pessoa, né? Tem um ser humano ali com uma vida, com uma infância, né? Com coisas que ela passou para chegar ali, né? E eu interessei pela psicanálise por conta disso, né? Que ela vai fazer uma investigação do atleta como pessoa, né? A vida do atleta, o que é a infância normalmente, né? Que é o que a psicanálise foca mais, vai repercutir lá naquele atleta, no momento da competição. Por que às vezes o cara, na hora da competição, ali, no momento que ele está indo de encontro a uma vitória, às vezes ele trava, né? O que é isso? Às vezes pode ter uma coisa que aconteceu lá atrás, lá na infância dele, que ele não tem mais acesso, que às vezes ele nem lembra mais, assim, não tem na memória, sabe? Então, por isso deu ir para a psicanálise, assim. Lógico que teve uma fase da minha vida que eu precisei fazer terapia, que eu precisei tratar minha parte mental, que isso me despertou esse lado de querer estudar também. E como eu já era um atleta amador, vamos dizer assim, nunca fui um profissional de viver do esporte, sempre fiz outras coisas por trás, né? Então, Pô, eu acabei de falar que você é um atleta de alto rendimento. E é. não Cara, deixa de ser. não vem falar pra mim que não é. Não, Porque é, né? Mas quantos é... campeonatos você já disputou, por exemplo? Ah, não tenho nem ideia. Muitos, assim, muitos, não tenho ideia. Mas, assim, o lance de ser amador no sentido, assim, de não viver do esporte. Do esporte. Que eu tinha que fazer outras coisas, tinha que bancar meus campeonatos. Cara, mas o esporte a nível nacional, ele é complexo, né, cara? Sim. A gente não tem muito incentivo. Uhum. Eu vejo por alguns esportes, por exemplo, jiu-jitsu. Tem um esporte que é um pouco... As pessoas falam que é um esporte caro, eu adorava praticar, que era o tênis. Tênis, né? Tênis é um esporte, sim, caríssimo, e você tem pouco incentivo, né? Geralmente a família que consegue bancar é o que vem por trás. Mas atleta igual você estava no teu nível, disputando campeonatos e ganhando campeonatos, me chama atenção você partir para um lado de, pô, vou parar aqui e agora dou aulas e vou ajudar outros atletas a atingir uma performance alta. Isso me chamou atenção, cara. Como é que te deu esse gatilho além da terapia que você fez? Então, né, um pouco vai entrar a questão, assim, que a gente vai ficando mais velho, né? Então, não dá para você manter o alto rendimento, né? E acho que a ação, né, a atitude normal, né, de todo atleta ou ex-atleta é acabar virando um treinador, de certa forma, né? Virar um professor. No caso do jiu-jitsu, um sensei, né? Então, era um caminho natural que eu ia seguir, né? Então... Você já disputava campeonato e ainda era professor. Sim, eu precisava dar aula para complementar minha renda, né? Porque não dava para viver só dos campeonatos, né? Isso é a grande maioria, né? Então, acho que é raro ter atletas que só são atletas, principalmente no jiu-jitsu, né? Que não é um esporte com tanta valorização, assim, né? A gente tem atletas de alto nível que vivem do jiu-jitsu, que conseguem fazer dinheiro com jiu-jitsu, mas a grande maioria precisa dar aula, às vezes precisa ter outras funções, trabalhar em outras coisas, né? E respondendo a sua pergunta, então,
eu já estava no processo de estudar essa parte da parte mental, né? Porque foi algo que lá atrás me travou muito. No começo eu tinha muita dificuldade para lidar com essa questão mental na hora de competir, né? E eu acho assim que é o que trava a maioria das pessoas, né? A maioria dos atletas, competidores, na hora que chega ali no vamos ver, é a parte mental que trava. E aí eu comecei a estudar psicanálise, que eu já era formado, já era faixa preta, e comecei a estudar por uma questão pessoal mesmo, assim, para me conhecer melhor, né? E aí gostei e estou fazendo essa integração com o esporte, que é uma coisa rara. A gente tem muito poucos psicanalistas voltados para a parte esportiva, de competição e de preparação mental. A maioria é coach ou é um psicólogo que se especializa na psicologia do esporte. Então tem muito pouco, mas que eu acho que dá para integrar as coisas assim. Mike, mas assim, você sendo um psicanalista, atleta, professor, né? Acaba não sendo um pouco de coach também, porque você vai estar lidando com o mental da turma. E acaba que você entra nesse ponto, né? Porque o coach é treinador, né? Então você estaria numa parte de treinamento mental, além do que você já aplica de conhecimentos e técnicas, né? Sim, sim. O coach, assim, no Brasil, ele é um pouco mal visto, vamos dizer assim, né? Deram uma... O nome ficou estigmatizado. É um estereotipo negativo, né? Mas, assim, eu não vejo dessa forma. Acho que, realmente, assim, coach, quando a pessoa tem uma formação, ele é orientado, né? E tá ali realmente para ajudar, é essencial, né? E até eu integro um pouco disso, sim, no meu trabalho, assim, porque os atletas precisam disso, né? As pessoas precisam disso, desse lado mais motivacional. Porque se você ficar ali só sentado na frente do cara e ele falando da infância dele, dos problemas, você não vai traçar objetivos, né? E o que eu busco no meu trabalho é isso, fazer com que a pessoa entenda o lado que precisa ser trabalhado, o lado do inconsciente, todas essas questões da psicanálise, mas com objetivos, né, que ele possa traçar e chegar a determinadas metas e tudo mais, né? Cara, e é interessante, né? Eu te conheço há muito tempo, né, Mike? E assim, o que eu acho muito interessante, cara, é que você fez um caminho. Tem uma galera muito nova aí querendo ser coach, explicar como as coisas devem ser feitas sem ter trilhado o caminho. Cara, e você trilhou o caminho, chegou em faixa preta, disputou campeonatos e agora está aí auxiliando novos atletas, né? O que, na tua experiência, Mike, o que você visualiza, o que separa um atleta vencedor de um atleta que não consegue ter um desempenho? É só treino, cara? Porque é o mental? O que pega aí que você, na tua avaliação, entende hoje em dia? Então, aí vão entrar várias questões, né? Eu acho que primordial mesmo, assim, o cara saber, o atleta, né? Ele saber lidar com as questões dele, as questões internas, assim. Entender, né, tudo que vem à tona ali durante a competição, antes, né, na fase de preparação, né, ele entender isso, né, e como que ele vai internalizar isso. No sentido que o cara que vai chegar lá e ser campeão é o cara que consegue lidar com as emoções. É o cara que fica nervoso, porque todo mundo fica nervoso. Não tem como não ficar. Você vai lutar um campeonato, você vai disputar uma final de um torneio, você vai ficar nervoso, porque senão você não estava nem aí. Então, o cara fez uma preparação, ele vai chegar lá, ele vai ficar nervoso, ele vai ter medo, ele vai ficar ansioso. Só que a diferença do cara que vai ser campeão do que vai amarelar, vamos dizer assim, é o que lida melhor. É o cara que usa o nervosismo dele como uma fonte de energia, como um cara que não deixa aquele nervosismo tomar conta, o cara que pega aquele medo dele, né, e fala, vou com medo mesmo, né, mas entende de onde que vem o medo e não deixa aquele medo, né, porque às vezes também não adianta você só reprimir as coisas, né, porque às vezes o sentimento vai vir, o medo, o nervosismo e tal, aí você fala, não quero olhar para isso aqui, e você vai reprimir, mas em algum momento vai surgir. Então é o cara que consegue olhar para esses sentimentos, né, para essas emoções e lidar com elas, lidar com medo, lidar com ansiedade. E para isso, né, na grande maioria, precisa ter um trabalho mental, né? Você vê os atletas de alto rendimento, todos hoje têm um acompanhamento de psicólogo, de psicanalista, de terapeuta, de coach, de alguma forma para tratar essa parte, porque a cobrança é muito grande, né? A cobrança interna, a cobrança externa, então é isso, assim. É uma equipe multidisciplinar, né, Mike? Multidisciplinar, né? Hoje o cara ele tem o preparador físico, ele tem o nutricionista,
ele vai ter o treinador do esporte lá, né? No caso do jiu-jitsu, o sensei dele, o professor, e os atletas de alto rendimento, né? Que ainda é uma questão que ainda não é tão difundida, né? Vão ter alguém ali na parte mental, né? Cara, e como é que você pega um atleta que tem um bloqueio emocional, você identifica que ele tem um bloqueio emocional, o cara te procurou. Uhum. E, pô, técnica, o cara não chega a faixa preta sem ter técnica, né, mãe? Uhum. E você identifica ali, porque tem um padrão, cara, por exemplo, um cara que tem um padrão de... Eu não sei se eu tô usando a palavra certa, mas um padrão negativo. O cara é bom na técnica, mas pô, não consegue evoluir. E aí isso pode ser um padrão mental, pode ser algo que ele talvez não entendeu ainda e tá se auto-sabotando? Isso, né? É o tal da autossabotagem, né? Do cara ter uma visão negativa sobre si próprio, né? Tem muito disso, assim. Então, você tem que trabalhar o atleta ali, tem que trabalhar e ele entender que ele não é aquilo que às vezes ele pensa. E aí pode ser dos dois lados. Às vezes tem um cara que vai idealizar que ele é grande demais, sem ele ser grande demais, e tem um cara que ele vai se ver pequeno demais, sem ele ser pequeno demais. E aí, cara, como lidar? Porque entra a questão do ego, né? Isso, o ego, né? Então, o ego na psicanálise, a gente tem até uma definição um pouco diferente, assim, né? Normalmente a gente fala assim, você tem um ego, tarará. E a psicanálise, o ego, ele é uma instância, né, que o Freud foi lá e definiu, que ela vai trabalhar, né, os desejos, entre os desejos internos, né? A gente tem desejos internos ali que estão querendo ser manifestados, né? São pulsões, vamos dizer assim, e temos normas da sociedade que reprimem esses desejos. E o ego fica no meio dessas duas coisas. O ego ele vai fazer um controle entre o que você quer, né, aquele desejo interno, aquela pulsão de querer alguma coisa que às vezes é até proibida, com as normas da sociedade que às vezes reprime o que a gente quer, e o ego ele vai trabalhar. E aí ele que vai lidar entre essas duas instâncias. E aí no esporte, o ego, o que ele tem que ser? Fortalecido. Porque às vezes lá no jiu-jitsu, um cara que tem um ego frágil, na hora que ele tomar um amasso de um cara, um atropelo de um menor ou de uma mulher, o ego dele vai estar frágil e aí ele vai explodir, ele vai para cima da mulher, porque é um desejo, né, reprimido ali, é um desejo de que ele explode, porque ele não consegue controlar essas demandas, entendeu? Então, o ego ele precisa estar fortalecido. Então, a gente faz um trabalho de fortalecimento de ego, de o cara entender que ele precisa lidar com essas emoções, né? Com esses desejos, com a questão de repressão também, porque também tem casos de o cara que ele é tão reprimido, né? Eu vou usar os termos que é o superego, né, que faz essa parte da parte da moral, e o id, né, que é são essas demandas internas que tentam emergir da nossa consciência, né, do nosso inconsciente. E o ego vai lidar com isso. E o cara, às vezes, que ele tem um superego muito forte, às vezes foi criado muito rígido, às vezes muito criticado, sabe? Muito reprimido, então ele se trava demais. Então, um cara que ele vai ter, às vezes, até uma vergonha de aparecer. No esporte a gente sabe que quem está lá tem que aparecer, o cara tem que se destacar, né, para chegar a ser alguém, né, com reconhecido, né? Então tem que lidar com essas instâncias assim, fortalecer o ego. O lance é fortalecer o ego e entendendo, e aí é buscar lá na raiz do problema. Às vezes uma infância conturbada, às vezes uma infância sem limites, né? Às vezes uma infância que, por exemplo, o cara que maltrata uma mulher no tatame, né? Às vezes na infância ele viu isso dentro de casa. Então é tudo uma coisa assim, tudo interligado. Você está lidando com atletas hoje em dia só na parte de lutas de artes marciais ou atleta de qualquer nível, assim, futebol ou outros esportes? Eu tô aberto a atletas de qualquer esporte, assim, inclusive nem a questão só de atleta no quesito de competição, né? Inclusive eu faço um rapaz faz acompanhamento comigo, ele não compete. Ele faz porque ele ficou parado há alguns anos, né, e ele está querendo retornar, e para ele foi muito difícil na questão de se ver como um praticante, né, porque ele é faixa preta, e ele ficou acima do peso, fora de forma, e ele voltar para o tatame, e você já tem uma responsabilidade, uma faixa preta amarrada na cintura, né, mais velho, e ele lidar com isso diariamente nos treinos estava sendo muito difícil. Ele me procurou e ele já está despontando, porque ele conseguiu entender que é uma visão que ele estava
ele mesmo a cobrança que ele estava colocando excessiva, né? E aí qualquer esporte, né? Inclusive não necessariamente atletas competitivos, mas você saiu daqui e foi ele fazer seu crossfit e está tendo dificuldade às vezes de desenvolver, pode me chamar que a gente conversa. Cara, eu tenho uma dificuldade imensa, né? Eu fui até a Azul e, pô, o pessoal me pergunta, né? Aqui mesmo, pô, não vai treinar e tal? Eu falo, pô, vou comprar uma faixinha branca lá e vou lá. Aí eu já tomei uma bronca por causa disso, porque tipo assim, pô, você não pode fazer isso. Não, volta a faixa azul. E eu jamais que eu vou fazer isso, cara. Jamais, volta porque a faixa azul? Não volta, assim. Cara, eu entendo como uma... Até seria um abuso fazer isso, cara. Tem anos que eu não pratico, tem anos que eu... Fora de forma. Então, pô, se eu pegar uma faixa azul, acho que vem justamente esse ponto que você falou. Pô, vou pegar a responsabilidade, vou tomar um amasso numa faixa branca, cara, eu não volto mais na academia, cara. Não, mas eu como professor, né, já é uma questão mais de como professor, eu já acho que se você conquistou a azul, você é uma faixa azul, você pode ficar 10, 15, 20 anos sem treinar. E você vai ter que pelejar ali, você vai ter que, às vezes, voltar fisicamente, mentalmente, como faixa branca, mas aquilo ali você conquistou. É igual se você tiver uma formação numa faculdade. Você vai ficar anos sem estudar e às vezes você vai esquecer aquele conteúdo. Mas você não vai perder sua formação, entendeu? E aí que entra a questão até do ego, né? Porque é isso, né? Você vai estar com faixa azul e vai estar apanhando para faixa branca, todo mundo. Terrível. Mas é entender que é um processo. E é entender que cada um vai ter o seu processo ali, né? Que ali, em algum momento, você vai voltar a ser o faixa azul que você era, sabe? E respeitar isso, né? E meio que não preocupar tanto com a imagem. A gente se preocupa muito, né, com a visão que os outros têm da gente, né? Então, esse é um grande problema mesmo. Cara, eu vejo, por exemplo, falando em lutas, né? Eu vejo um atleta que ele tem alto rendimento e ele ganhou muito. Eu tô pra te falar que não é nem na técnica. Talvez eu vou tomar uns haters aí agora. O McGregor, cara, eu acho que ele talvez ele nem ganhou tanto pela técnica dele, que não é ruim, ele é bom. Mas ele sabe usar o mental muito bem, cara. Sim. Ele sabe instigar o outro para tirar o outro do centro. E quem fazia isso muito bem também era o Belfort. Então, assim, atletas que chegaram num nível muito alto e usavam, além da técnica apuradíssima, mas o mais forte deles era o mental. Sim. Então, o cara desestabilizava o outro. Então, o cara já entrava no octógono assim... Já perdeu. Isso, né? Então, isso que eu vejo que alguns atletas fazem muito bem, né? E aí tu visualizou muito na tua trajetória atletas que talvez eram bons, não tinham essa alta performance, e aí você conseguia ganhar dos caras justamente por ter um mental mais forte, digamos assim? Então, eu como atleta, assim, lutador, eu tive algumas experiências, mas eu consegui, no meu papel, assim, de lutando, é mais difícil de ver. Agora, de fora, eu já vejo mais. Hoje, de fora, eu vejo muito, assim, até em treino, quando o cara já entra, assim, você fala, nossa, esse cara ali já perdeu. E já muito, consegue ver. E é muito perceptível, assim, para quem já entende um pouco mais. E você deu um excelente exemplo aí do McGregor, porque é um cara que... eu vejo isso, sabe? Eu vejo que como se duas pessoas entrassem para lutar, a gente falando de luta agora, e um tá, tipo assim, com a mente lá extremamente focado, lá em cima, sabe? E não é aquela questão de se achar superior, soberba. Não é soberba, né? Porque a soberba, às vezes, é pior, porque às vezes você dá até mais munição pro outro cara, né? Mas é uma questão de autoconfiança, assim, de ter autoestima boa, né? De se entrar confiante no processo que você fez e ter uma imagem boa de si próprio. Eu acho que o grande problema de muitos atletas que fracassam é isso, não ter essa imagem boa, assim, de se ver como uma pessoa que está ali merecendo, sabe? Então ele se sabota, ele chega ali e ele já vem com esse pensamento aqui, nossa, eu não consigo. E eu converso diariamente com praticantes de jiu-jitsu, os caras falam, nossa, vou lá, vou dar o meu melhor, assim, sabe? Tipo assim, o cara já dando a desculpa que vai perder, sabe? já tá pra baixo. Já tá pra baixo. Então, e é trabalhar isso, sabe? Tipo assim, despreocupar um pouco do resultado, que eu penso, assim, que eu estudo, assim, acredito, porque às vezes se você ficar muito preocupado com resultados, você vai ter medo demais, aquilo ali vai te travar. Então, acreditar no processo, aproveitar o processo, curtir os benefícios do processo e saber que o resultado, ele consequência. E pode ser que são variáveis ali que pode acontecer muita coisa no mesmo tempo, né? Então lembrar, né? Do outro lado também tem um atleta preparado, que trabalhou muito tempo para estar ali.
E eu acho que quando você fala uma coisa muito certa, cara, você curtiu o processo, né? Uhum. Você curtiu o processo de estar ali desfrutando, por exemplo, pô, vou lutar, levar o pessoal pra assistir. Uhum. E o resultado, cara, ele é só... É óbvio que ninguém quer perder, né? Sim. Mas é só uma consequência de algo que você trabalhou ali. Talvez o cara trabalhou mais, tá com o mental melhor. Assim, tem gente que precisa realmente do resultado para continuar, né, treinando, continuar sobrevivendo, vamos dizer assim, naquilo que faz. Mas sem colocar aquele peso demasiado, sabe? Entender que aquele momento ali... e aí até uma questão de um outro tipo de abordagem que eu defendo, assim, que eu acho interessante, que é o estado de flow. Não sei se você já ouviu falar. Demais. Então, né, de entender que ali é você entrar no flow. Né? Que quando você entra no flow e algo assim nesse estado... Você vai no automático, né? As coisas vão saindo ali de um jeito que você não precisa travar, você não precisa ficar o tempo todo premeditando, né? As coisas vão no automático ali. O que é, para quem tá em casa, assim, o que é o estado de flow? Então, o estado de flow, né, foi descrito, né, defendido por um psicólogo europeu, esqueci agora o país dele, é Mihal, alguma coisa, um nome extremamente complexo lá de falar, mas ele define como algo, né, que você consegue entrar num estado que você meio que imerge naquilo, como você perdesse os sentidos de tudo que está de fora, né? E o interessante é que no livro dele ele fala que é para tudo na vida, né? Tipo assim, não é só, e a galera do esporte meio que abraçou isso, né? Mas é para tudo na vida. Às vezes você vai tocar uma música, né? Para quem toca um instrumento, você vai editar um vídeo, às vezes você está editando o vídeo ali, você não vê mais as horas passar, você está tão imerso naquela tarefa, né? Que você perde o sentido da hora, o sentido do que está acontecendo. Às vezes tá chovendo, tá trovejando e o mundo tá caindo lá fora e você nem percebe, né? É muito disso. E na luta, no esporte, é conseguir alcançar isso. Alcançar esse momento de que vai tudo natural ali, que você está imerso, sabe? Nada vai te interferir, sua mente não vai viajar, sabe? Então, em cima disso, o estado de flow, ele te coloca meio que em transe ali no que você está fazendo, né? Isso. Mas isso também não pode, entre aspas, você está tão focado no que você está fazendo, não pode te distrair ao ponto de você talvez cair numa técnica de alguém mais preparado, digamos assim? Então, não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Assim, eu acho que pode acontecer, né? Porque faz parte do jogo ali e não quer dizer que você entrou no flow, vamos dizer assim, que você vai ganhar. Né? Não quer dizer isso. Mas é que você vai estar ali inteiramente de corpo e alma, vamos dizer, usar essa expressão, saca? Você não vai ter nada interferindo, distrações. Você pode perder? Pode. Você pode fazer alguma coisa que não vai dar certo? Pode sim, sabe? Não quer dizer que você vai ficar invencível. Mas é essa questão de estar focado. Porque às vezes acontece, isso já aconteceu até comigo, assim, nos primeiros campeonatos. Eu estava lutando um campeonato e do nada minha mente viajava. Na hora que eu estava percebendo, eu estava vendo uma pessoa que estava lá na escadaria conversando. Sabe? Então, tipo assim, onde que eu tô indo? Volta pra casa. Você tá prestando atenção na conversa do cara lá do outro lado e você, tipo, tá aqui tomando um estrangulamento, né? O cara amassando sua cabeça e você com a cabeça, com a mente lá do outro lado, né? E então no flow não aconteceria isso, né? Cara, muito interessante. Eu lembrei de um outro episódio aqui agora também. A gente tá falando de lutas aqui porque, pô, Black Belt, né? Então eu tenho que... Acaba que eu entro nesse mundo de lutas, né? Eu me lembrei de um outro episódio, cara. Belfort versus Silva. Sim. E que ele coloca a máscara branca, assim, cara. E tipo, desafia o cara e fica frente a... Ele tentou usar o mental contra o Silva. Né? Só que ele foi muito surpreendido, cara. Foi. Porque, pô, ninguém esperava aquele chute lá e foi algo assim... Pro esporte foi icônico, né? Foi. Eu assisti essa luta ao vivo também, assim, torcendo pro Belfort, que eu sempre fui muito fã do também. Sempre fui muito fã do Belfort, assim. E lógico, também sempre admirei muito o Anderson Silva. Mas foi um chute que o cara tirou, não sabe da onde. Não sei da onde. Ele treinou pra caramba, né? Com certeza ele fez aquilo ali N vezes. Não foi um negócio tipo, vou fazer aqui agora a primeira vez. É entender isso. Que o atleta, o que tá fazendo ali, ele já fez centenas, dezenas, estudou o mental, vezes, né? Entendeu o Belfort. Entendeu. Tanto que depois como é que é o nome dele? O Weidman, ele aplicou o mesmo golpe no Belfort, o Belfort caiu. Uhum. Cara, é loucura, cara. É loucura. Aquilo ali deixa o mental do cara bagunçado, né?
O Belfort sempre foi um cara que teve um psicológico muito bom, né? Muito forte. Muito forte. Só que depois ele começou a decair, né? E Cara, eu acho que é uma questão de insegurança que vai surgindo, né? Então, essa questão de insegurança, porque técnica tem. Uhum. Você atribui a questão mental também? Por exemplo, eu não sei se nessa época aí, pô, a gente tá falando de quantos anos atrás? Quantos anos a gente tá falando disso? 15, eu não lembro. Mas... 2015, 16? Não me lembro agora. Enfim, vou falar uma data aqui, mas eu não sei se os atletas naquela época ligavam tanto pro mental quanto agora, né? Era porradaria técnica, né? Acho que não, também. Então hoje a gente tá vendo muitos caras no mercado que buscam profissionais igual você, que já tem uma certa experiência e lida com um mental muito forte. Numa situação dessa, como você poderia ajudar, Mike? Um atleta tá querendo te procurar, por exemplo. Então, o cara voltar, né, a ter confiança, né? E essa confiança é entender que aquilo ali foi um caso isolado, né? E realmente é difícil, né? Porque ainda mais se repete, igual no caso do Belfort, né? Se a situação se repetiu, fica ainda complexo, mas derruba o mental do cara, né? Derruba, né? Então, mas pra quem quer, por exemplo, o cara Belfort chegou em você lá, quero trabalhar o mental. O que é possível se fazer com um atleta desse? Como lidar com isso e como recuperar um cara que tem um nível muito bom? Quais as técnicas que você pode usar nesse ponto? Então, primeira coisa é isso, esse processo de entender que são situações isoladas, vamos dizer assim, né? E o cara ressignificar isso na mente dele. Porque a gente funciona meio com registros. O cérebro humano, a mente humana, ela vai registrando as coisas, né? Vamos supor, hoje você desceu aqui, foi andar na sua calçada ali, tinha um buraco, você caiu no buraco, né? Se for um negócio que não pegou muito, provavelmente amanhã você pode cair de novo. Mas se for um negócio que te já, tipo, torceu meu pé, sabe? Trouxe algum trauma, vamos dizer assim, você já vai, na hora que você chegar perto do buraco, você vai lembrar, sabe? Porque a gente vai trabalhando com registro. A nossa mente, a tendência dela é trabalhar de forma automatizada para quando ela precisar, ela atuar, sabe? A gente está sempre no automático, vamos dizer assim. E aí, quando uma coisa sai do controle, vai e atua. A gente, só fugindo um pouquinho assim, mas te dando um exemplo. Nós temos as necessidades básicas, vamos dizer assim, né? Comer, dormir, tarará. E temos necessidades emocionais, afetivas também. Você já vai um pouco de um pouco fora da psicanálise, vai mais para neurociência afetiva, um pouco assim. Mas para explicar um pouco essa situação. Cara, você é o professor aqui, manda ver. E então, a gente está sempre trabalhando no automático, né? A nossa mente está sempre... E aí, quando alguma coisa sai do controle, você percebe, vamos dizer assim, todo dia você faz o mesmo caminho, e no dia que você cai no buraco, você percebe, né? Então, criar mecanismos ali de desvio, vamos dizer, de entender que aquilo ali foi algo que te tirou do caminho, mas que você pode retornar aquele caminho, né? Vamos dizer assim. E aí o atleta que sofre um trauma, assim, né, que pode ser no caso de uma derrota, pode ser uma lesão, uma das coisas mais difíceis de voltar são atletas com lesões recorrentes. Graves, né? Às vezes uma lesão muito grave, porque aí ele vai ficar o tempo todo, a maior parte do tempo, com foco naquilo onde que ele estava lesionado, ele não consegue se concentrar. Então é trabalhar, né, no sentido assim de falar, olha, isso aqui você vai entender o que aconteceu aqui, mas isso aqui foi aquele caso. Então, você vai voltar a ser aquele outro cara, no sentido assim, de ter esse calo aqui que surgiu, mas que vai ser retrabalhado, ressignificado, que faz parte do crescimento, uma derrota, que isso aqui não te define. Às vezes, o cara que perde muito, ele acha que aquilo ali define ele, entendeu? E, às vezes, ele surge até um sentimento tipo de medo de vencer, sabe? E entra em outras questões. Mas a questão se fosse o Belfort, era ele entender que aquilo ali foi um erro, vamos dizer, entender os erros ali, que foi um trauma, mas ele pode ressignificar e seguir adiante, né? E que cada luta, cada disputa é uma nova história, que não faz parte mais daquilo ali. Você falou no começo do nosso bate-papo sobre traumas da infância, né? Uhum. Cara, como traumas da infância podem interferir na fase adulta para um atleta ou para um não atleta? Como a psicanálise pode ajudar nisso? Então, a infância, assim, na nossa vida como um todo, né, ela vai ter um peso muito grande, assim, porque a gente vai criar padrões de comportamentos
né, que são meio que determinados nessa fase, né, ali na primeira idade, até os 7 anos e tudo mais. Lógico que podem vir outras coisas que também geram outros traumas, vamos dizer assim, né? Mas que também trauma é uma palavra meio assim, né? Porque são situações que acontecem na vida que vão determinar a nossa personalidade, como você lida com a sua insegurança e tudo mais. Crenças negativas. Com as crenças negativas, né? Então, um atleta que, por exemplo, teve um pai, né? Vou trazer um exemplo aqui, um pai que cobrava demais, um pai que criticava, sabe? Que falava palavras negativas, enfim. Que chega lá na frente, ele às vezes tem isso internalizado dentro dele, entendeu? E aí ele, na hora do momento ali, que surge alguma dificuldade, alguma coisa que vai colocar em xeque, né? Isso vem à tona. E aí ele fala, aquela voz interna que a gente tem, fala para ele mesmo, né? Vem a voz lá, você não é capaz, você é um insuficiente, tarará, tudo que às vezes ele ouvia lá no começo, né? Cara, me chamou muita atenção isso que você falou agora, eu até anotei um nome aqui. Tem um atleta que foi amplamente conhecido a nível mundial, né? O Adriano Imperador. Uhum. E o Adriano era um puta atleta, assim, cara, um gigante, um cavalo, né? Uhum. E quando ele perdeu o pai dele, cara, ele declinou, assim, no esporte jovem. E, cara, acabou. E aí eu vi uma série na Netflix dele há pouco tempo, não sei se você assistiu. Não assisti. Em que ele fala, cara, no momento que eu perdi meu pai, o cara que me incentivava a praticar o esporte, ali acabou. Então não tive mais motivação para praticar. Na verdade, ali eu entendi o quê? Na minha ignorância, né? O cara fazia porque ele gostava, mas ele fazia pelo pai. Pelo reconhecimento. Pelo reconhecimento do pai. A partir do momento que ele não tem o pai, cara, foda-se o mundo e eu vou viver a vida do jeito que eu quero. O cara com 29 anos, eu acho, ele parou. E foi viver a vida, cara. Foi curtir a grana que ganhou. Porque ali o pai dele era um referencial, né? E os nossos pais, tanto mãe quanto o pai, né? Eles têm um papel muito importante na questão que... Aí isso aí entra muito a psicanálise, porque a gente está sempre em busca de cuidados, de afeto. Uma das nossas necessidades básicas, afetivas, é o ser cuidado, né? Ser cuidado por alguém. E normalmente é pela mãe, né? E o pai, né? Os dois ou um ou outro. E muitas das vezes a gente chega num momento, né, que aí quando surge o narcisismo lá de Freud e tal, que isso a gente precisa fazer coisas para ser cuidado. Quando você é bebê, você não precisa fazer nada para ser cuidado. Você é só um bebê, como diz até o Freud lá, Vossa Majestade o bebê. Então você é um bebê e você é cuidado só por existir. Só que chega um momento da sua infância, né, que você precisa fazer coisas, você precisa ter um bom comportamento, você precisa tirar nota, para o quê? Para ser visto, para ser cuidado, né? E muitas das vezes a gente transfere isso para o resto da vida, né? Então você vai ter o seu pai, e o Adriano provavelmente o caso dele era esse, ele queria o quê? Reconhecimento do pai dele para ser cuidado. Cara, mas isso aí não entra numa parte, talvez, eu não sei se na psicanálise lida, de um adulto fraco mentalmente? Porque, veja, ele teve uma puta... Discutindo esse caso, né? Uhum. O cara teve uma puta de uma experiência, assim, chegou num nível muito alto, mas fazia porque a motivação era o pai. Uhum. Depois tomou atitudes que... Pô, não tô aqui pra julgar ninguém, gente. Que se foda o que todo mundo pensar aí também. Não tô aqui pra julgar ninguém, não. Só tô discutindo um caso. O cara vai lá, adulto, e de repente... Óbvio, não tô julgando a dor do cara, mas... Pô, agora eu não quero mais. E isso não pode ser um adulto fraco, cara? E talvez não ter tido uma criação forte o suficiente para falar assim, ó, se eu faltar, você continua. Porque você tá fazendo por você, não é por mim. Uhum. Então, o que você tá me dizendo, talvez ele fazia pelo pai, não por ele. Uhum. Então, ele atingiu os resultados que ele atingiu pelo pai. Isso não é uma motivação errada? Então, não deixa de ser uma motivação, né? Então, assim... Faz sentido. Mas, assim... Julgar que é certo ou errado, não sei. Mas, assim, realmente é algo que pode quebrar, né? E perder, né? Então, assim, e tudo que você depende demais do outro, né? Você está sujeito a... Você cria uma expectativa. Criar uma expectativa e aquilo ali te deixa na mão, vamos dizer assim, né? Então, talvez o que ele precisaria ter feito era ter ressignificado, né? Novamente usando essa palavra, mas ressignificado o motivo dele estar ali, né? E aí talvez ele tentou fazer isso e percebeu que realmente ele não estava nem aí pro futebol, o que ele queria mesmo era meter o louco, né? E meter o louco mesmo, né? Ô, Maicon, cara, o papo tá muito interessante aqui. Uhum. Vou te agradecer novamente você estar aqui comigo. Estamos com a tua namorada ali. Gabriela, obrigado por estar aqui com a gente.
Cara, eu quero te fazer mais uma pergunta. Aham. Cara, um atleta de altíssimo rendimento, né? Ele tem um padrão psicológico, posso dizer assim? A psicanálise, neurociência, enfim, Uhum. ela determina um manual para isso? Excelente pergunta, assim. Acho que cada um vai ter o seu próprio padrão, né? Eu até falo um pouco de uma questão que é, até falo pro pessoal que treina comigo, que eu ajudo, assim, e tal, que é a gente ter rituais pré-competição, né? Que pode ser que seja um pouco disso que você esteja falando, assim, que o cara tem um ritual, que aquilo ali, antes de cada competição, ele entra naquele ritual, né? Seja, por exemplo, gostava de ouvir música e colocava as músicas que eu ouvia no treino, né? Para poder já preparar o meu corpo só pela mente, né? Então, e ali o corpo já começa a se preparar, você começa a fazer o ritual que você faz diariamente pro treino, né? Que vai te preparar o seu corpo, a sua mente, né? Para entrar naquela competição já bem, né? Da forma que você já treina diariamente. Então, esse ritual pré-competição, ele vai de ouvir música, meditação, também pode entrar na questão da técnicas de imaginação, né? De você começar a imaginar você lutando, por exemplo, no caso do jiu-jitsu, fazendo posições que você faz bem, né? Você pode ver atletas de alto rendimento aí que, antes mesmo da competição, eles já estão extremamente focados ali, né? E muitos ali já estão imaginando, já estão entrando naquela questão, tipo assim, de preparar o corpo só pela mente. Esse é o cara que já ganhou a luta antes de entrar. Pode ser que sim, né? Pode ser, por exemplo, um Michael Phelps da vida ali, né? Ele estava preparando para entrar na piscina, quando ele olhava a água ali e tal, sem ter feito nada, a frequência cardíaca dele já aumentava, o corpo já começava a liberar hormônios ali, né? Para ele já entrar focado ali, preparado para aquela competição. O que é, cara? O corpo, ele entra num estado... Isso é o flow? Ele entra já num Isso estado não de é o imersão? flow. Isso não é o flow, né? O flow é ali no momento. Isso aí já é um estado de preparação mesmo, né? Porque a nossa mente, às vezes, se você consegue imaginar muito uma coisa, ela tem dificuldade de entender o que é real e o que é imaginado, né? Se você... Como assim, cara? Fala mais disso. Então, se você tá, tipo assim, se você consegue, por exemplo, vou fugir um pouco disso, né? Se você tá com fome, ou às vezes você nem tá com fome, mas se você começar a pensar demais em comida, o que a sua boca faz? Começa a salivar, né? Você já começa a produzir ali os sucos gástricos ali para preparar para a comida, e às vezes você não está nem sentindo o cheiro de comida. E às vezes o cheiro já vem na sua mente, né? Porque a nossa mente funciona meio que preparando o nosso corpo para o que está por vir, né? Então, se você faz um esporte todo dia, né? Você faz uma atividade todo dia, e você tem essa capacidade de imaginar o seu corpo ali, né? Fazendo aquilo, a sua mente automaticamente vai preparando o seu corpo para ele, sem você precisar sair correndo, fazer polichinelo, nada disso, só com a visualização, né? Lógico que isso aí precisa de treino, a pessoa tem que ter uma certa habilidade para fazer, mas que é possível trabalhar. É por isso que você fala que quando você visualiza um cara antes do treino, você já fala assim, ele já entrou derrotado. Também, né? Também, porque aí você já vê, aí já entra mais na questão do aspecto, né? Do aspecto, da postura, né? Cara, eu quero muito te fazer uma pergunta aqui que eu até anotei. Uhum. Cara, o medo do sucesso ele pode ser tão paralisante quanto o medo do fracasso? Sim, sim, por conta das questões comportamentais que a gente está falando assim, porque às vezes o sucesso ele vai levar o cara para um outro nível, e aí às vezes ele não se imagina naquele nível, entendeu? Então tipo assim, ele se auto-sabota porque ele fala, cara... Mesmo tendo muito potencial. Isso, mesmo tendo muito potencial e tal. E a gente vê isso muito no futebol, né? Você vê caras assim que desponta e todo mundo fala, esse cara vai ser um grande jogador e tarará, e no fim os caras não passam daquilo, né? E lógico que cada caso é um caso, a gente precisaria entrar a fundo para falar, mas muitos eu acho que é isso, assim, tipo, do cara não se imaginar naquele lugar, não conseguir. É a questão, aí vai vir a questão da infância, de como ele se internalizou, de como ele tem uma visão de si próprio. Então ele vai, no momento decisivo, inconscientemente, né, porque ninguém vai fazer isso conscientemente, né, ele vai se sabotar, né, ele vai tirar um pouco o pé, né, no caso de um jogador de futebol. Ele não vai conseguir entrar no flow, cara. Ele na hora que ele era para ele entrar ali e dar a alma, né, aí ele não vai. A gente vê isso, por exemplo, em jogadores que a gente fala, nossa, na final esse caboclo aqui sempre pipoca, né, porque o cara no momento que precisa dele, ele não consegue dar
esse passo. Esse passo a mais. É. Cara, esses dias eu conversei com um cara, eu não vou aqui dar muita brecha do que é, mas, cara, o cara com potencial, assim, gigantesco dentro da área dele, fala sobre o negócio dele muito bem, com muita propriedade, e me surpreendeu, cara, no final, que eu ouvi dele assim, pô, mas eu quero fazer, mas o nicho que ele tá, os caras têm um nível muito alto. E de ostentação muito alto. Então o cara, não, eu quero, mas eu não quero isso. E aí eu falei, pô, mas isso é automático. É uma defesa. É automático você... Se você chegar nesse nível desses caras, você tem isso também. Porque isso chama-se abundância na vida. Então, a abundância na vida é o quê? Quando você prospera muito numa área, você transborda nela. Então, você transbordou nela, você vai para outra área para ajudar outras pessoas, né? E é natural quando você fala de prosperidade, por exemplo. Pegando o exemplo de prosperidade, né? Para você falar de prosperidade, você tem que ser o quê? Próspero. E aí eu não estou falando de riqueza aqui, tá? Estou falando de prosperidade. E aí, quando eu vejo a pessoa falando negativo dessa forma, eu fiz uma pergunta, cara. Eu falei, tá, mas você se vê aonde? E aí travou. Porque tá olhando muito pro agora. Fala, tá bom, continua fazendo o que você tá fazendo, você se vê aonde? Entendeu? Ah, mas, pô, não sei. Você servir para ser psicanalista. Então... Porque são perguntas que a gente faz, assim, sabe? Cara, porque assim, você se vê... Pô, hoje eu me vejo em tal ponto. Qual ponto que você está? Qual é o teu momento atual de vida? Meu momento atual é esse aqui. Eu sou faixa azul e eu quero chegar na faixa preta em 10 anos. E em 10 anos, o que eu preciso fazer? Pô, eu sei o que eu quero lá na frente. E aí você vai traçar, a psicanálise vai ajudar, ou um coach, ou seja o que for, vai te ajudar a trilhar o caminho, né? Mas quando você não visualiza lá o ponto final, eu tenho a impressão que você não expande a mente, cara. E aí se você não expande a mente, quais vão ser teus resultados, mãe? A psicanálise, você lida com isso também lá, cara? Você trata essa forma de entender aonde o cara se visualiza e sabendo se é possível, se é viável, se é real aquele pensamento dele, que ele quer, eu quero lutar com o Belfort daqui 10 anos e eu vou ser faixa preta. Pô, não dá. Mas dentro de uma realidade, você consegue ajudar o cara? Então, esse é um dos principais fatores assim, que eu trabalho, né? Que foge até um pouquinho da questão da psicanálise, né? Porque se eu ficasse preso na psicanálise, a gente ia ficar só nessa questão, assim, né? Não que a psicanálise seja falha, vamos dizer assim, mas é porque ela é voltada mais para esse âmbito de trabalhar as coisas internamente. Inclusive, a psicanálise, ela é a cura pela fala. O cara vai me trazer as demandas e vai falando, e eu vou fazer poucas observações. Já no meu trabalho, eu uso isso, mas eu também uso conceitos de treinamento mental, de coach, para a gente conseguir estipular metas, né, estipular objetivos, e aí, trabalhando em cima disso, crescendo, né? Você começa com metas alcançáveis, né? Igual você falou, o cara é um lutador, não vou imaginar ele já lutando aqui com o Belfort, né? Mas ele pode já estar imaginando lutando num campeonato regional, né? E vencendo, né? Porque, assim, é muito isso que você falou, assim, se a pessoa não consegue se imaginar fazendo algo, muito difícil ela vai conseguir fazer, né? Porque na hora que chegar no momento decisivo ali, alguma coisa vai bloquear, né? E aí vai de crença de cada um, né? Eu acho, assim, na minha visão, que é o tirar o pé. É exatamente isso. É tipo assim, no momento de dar o máximo, o cara não dá o máximo, sabe? No momento de ele falar assim, eu vim aqui para dar meu nome, coisa que ele já estava fazendo, e aí chega... Ele vai travar. Né? Porque ele não consegue se ver além daquilo que ele já está. E aí ele vai falar, pô, meu treinador não... caiu ali. O meu treinador não me ajudou, minha equipe é fraca. E na verdade é o cara, né? Às vezes é o cara. Né? É uma limitação mental, é um bloqueio mental ali. Exatamente, bloqueio mental. Que aí tem que ser tratado, tem que entender. Às vezes pode ter uma origem na infância, às vezes pode ser até mesmo com um treinador, pode ser um momento atual que ele vive, né? Então tem várias questões ali que pode ser entendidas. Boa. Cara, o nosso papo aqui tá incrível. Eu nem sei se a gente falou tudo que a gente tinha aqui pra falar, mas a gente já tá aí com 40 e poucos minutos já. E, pô, passa assim, né? Passa muito rápido. E, cara, eu queria que você deixasse uma mensagem aí para as pessoas que estão ouvindo, para os teus seguidores aí do Instagram, para o nosso público aqui do YouTube. Pô, deixa uma mensagem aí para todos aí, de forma com a tua experiência, com o teu conhecimento, aonde te encontra também, porque
Pô, tu dá aula aí de jiu-jitsu, né? Aham. Dá aula particular, dá aula em academias aqui na cidade e região. Então fala um pouquinho aí, Mike, pro pessoal sobre esse ponto. Então, primeiramente, assim, eu estou começando, né, esse trabalho, então, trabalho inicial de psicanálise, mas que eu já tenho todo o meu trabalho de jiu-jitsu, né, que vem 16 a 17 anos que eu treino, né? Esse ano eu faço 6 anos de faixa preta, então... que eu estou intercalando, né? Juntando essas duas coisas e para tentar atingir o público que tem interesse, né? Que são atletas, são pessoas que estão tentando voltar a fazer esporte, né? E que eu possa ajudar de alguma forma. Mesmo que a pessoa não queira fazer um tratamento comigo, né? Alta performance. Uma terapia e tudo mais, me segue lá no Instagram, que eu estou sempre postando algumas coisas, né? Tem o meu perfil de psicanálise agora, que é Mike, M-A-I-C-K, psicanalista. Vai estar aqui na tela. Vai estar aí. Né? E... é Mike Psicanálise, na verdade. E o perfil pessoal do Jiu-Jitsu, que é Mike Carrilho, né? Que aí eu posto mais coisas pessoais ali do Jiu-Jitsu. Podem me encontrar lá. Qualquer dúvida, vamos conversar, bater um papo. E que eu possa somar, assim, de alguma forma, né? Possa ter somado também, né? Com o que eu trouxe aqui pra galera. E é isso aí. Agradeço mais a presença, o convite, né? Agradeço o convite aí, Rubão. Valeu demais. E sempre que quiser, é só chamar. Cara, foi um bate-papo incrível. Muito obrigado por ter vindo aí. Valeu. Pessoal, se você de casa gostou desse bate-papo, deixa aqui aquele comentário, deixa o like aí pra gente. Se quiser me mandar mensagem, eu repasso a mensagem pro Mike. Ou então já vai lá no Instagram dele. O Instagram dele tá aqui embaixo aqui. E aí você consegue encontrar o Mike. Deixe seus comentários e a gente se vê num próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau.